Olá, você é professor do ensino básico, fundamental ou médio e tem dúvidas de como ficou a sua aposentadoria após a reforma da Previdência de novembro de 2019? No vídeo de hoje, vou falar um pouco com vocês sobre como era a regra anterior à reforma, como ficou a regra atual e também sobre as regras de transição para aqueles professores que estavam próximos à sua aposentadoria. Eu sou Alessandra Fernandes Santos, advogada previdenciarista, vinculada à Monteiro Advocacia aqui na cidade de Uberlândia. Vem comigo que você vai entender melhor sobre a aposentadoria do professor. A regra geral vigente antes da reforma da Previdência para o professor do ensino básico, médio ou fundamental era de que bastava a profissional mulher alcançar 25 anos de efetivo recolhimento no magistério e o profissional homem alcançar 30 anos de contribuição no magistério. Nessa regra, não era exigida uma idade mínima para esses profissionais. Além disso, em comparação aos demais profissionais que não são professores, havia um redutor. No caso da regra geral, para o profissional de outras áreas, o homem precisava ter 35 anos de recolhimento e a mulher 30 anos de recolhimento. Para o professor, por ser uma atividade considerada penosa, há uma redução em 5 anos de contribuição. Recapitulando, antes da reforma da Previdência, bastava o homem ter 30 anos de contribuição de efetivo magistério e a mulher 25 anos de contribuição de efetivo magistério. Essa regra ficou vigente até a data da reforma. Hoje em dia ela não se aplica mais aos profissionais que ingressaram no serviço público após 2019, mas ela permanece preservada para aquele profissional que alcançou o requisito tempo de contribuição até a promulgação da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019. Para os demais profissionais que não alcançaram esses critérios, existe a nova regra geral para a aposentadoria e também as regras de transição. Afinal de contas, como ficou então a regra geral após a reforma da Previdência de 2019? Hoje, para o professor que ingressou na atividade de magistério no ensino básico, fundamental ou médio após novembro de 2019, existe, além do tempo mínimo de contribuição, também a idade mínima para se alcançar o benefício de aposentadoria na regra geral de previdência, qual seja a idade mínima para o homem 60 anos, mais 25 anos de contribuição, e a idade mínima para a mulher 57 anos, mais 25 anos de contribuição. Nota-se que nessa nova regra, o homem teve uma redução no tempo de contribuição. Antes, ele precisava ter 30 anos de contribuição. Agora, o homem com o tempo de contribuição ficou de forma igualitária com a mulher, alterando apenas a idade para alcançar o benefício de aposentadoria. Então, em resumo, a nova regra geral de aposentadoria para o professor do magistério exige a idade mínima, qual seja 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher, com 25 anos de contribuição de efetivo magistério. Poxa vida, doutora Alessandra, essa nova regra de aposentadoria vai me prejudicar muito. Além de ter o tempo de sala de aula, que já é penoso, eu ainda tenho que ter uma idade mínima. Dificilmente eu vou conseguir alcançar. Pensando nisso, o legislador trouxe algumas regrinhas de transição. Quais sejam elas? A primeira, a regra de pontos. O profissional da educação, do ensino básico, fundamental ou médio, vai precisar alcançar 25 anos de contribuição no caso da mulher, 30 anos de contribuição no caso do homem e mais uma pontuação, que na data da reforma, em 2019, para a mulher era 81 pontos e para o homem 91 pontos. Lembrando que essa pontuação, em conformidade com o que o legislador colocou na lei, ela aumenta 1 ponto a cada ano, ou seja, em 2020, a pontuação da mulher passa para 82 pontos, a pontuação do homem passa para 92 pontos, até alcançar um teto estabelecido pela legislação.
Lembrando que essa pontuação é a somatória do seu tempo de contribuição com a sua idade para alcançar esse tempo. Uma observação: a lei, nessa regrinha de transição, ela impõe 25 anos de sala de aula para a mulher e 30 anos de sala de aula para o homem. Para alcançar a pontuação mínima exigida, você pode aproveitar tempo fora de sala de aula. Às vezes você tem uma contribuição aí, um outro tipo de atividade, ela pode ser considerada para alcançar a pontuação, desde que respeitado os 25 anos de sala de aula para a mulher e os 30 anos de sala de aula para o homem. Pensando nas diversas possibilidades de aposentadoria dos nossos profissionais da educação, o legislador também trouxe a regra de transição da idade mínima progressiva. Como essa regrinha funciona para o professor? Ele precisa ainda ter, no caso do homem, 30 anos de efetivo magistério, na educação básica, fundamental ou ensino médio, e a mulher, professora, precisa ter 25 anos de efetivo magistério, sala de aula. Para além disso, o legislador estabeleceu uma idade mínima. Em 2019, a professora, além do tempo de contribuição, precisava contar com 51 anos de idade e o professor 56 anos de idade. Mas essa idade ela não fica congelada. A cada ano que passa, aumenta 6 meses na idade mínima exigida para essa regrinha de transição, até chegar a um teto. No caso da professora, 57 anos de idade e no caso do professor, 60 anos de idade, mantendo-se o tempo mínimo de contribuição de 25 anos para a professora e 30 anos para o professor. Sempre lembrando que, nessa regrinha, esse tempo de contribuição, ele deve ser de efetivo magistério. Agora, por fim, a última regrinha de transição, que é a regra do pedágio. Eu diria que é a mais utilizada pelos profissionais aí da área da educação. Essa regrinha do pedágio de 100%, ela estabelece um tempo mínimo para o professor e professora alcançar no tempo de contribuição e uma idade mínima também. Para além disso, um pedágio do dobro do tempo que faltava na data da reforma da Previdência, em novembro de 2019, para alcançar o tempo mínimo. E que tempo é esse? No caso da mulher professora do ensino básico, fundamental e médio, ela precisa ter, em novembro de 2019, 25 anos de efetivo recolhimento no magistério. E no caso do homem, ele precisa ter 30 anos de recolhimento no magistério. Caso na data da reforma da Previdência, novembro de 2019, esse profissional não tenha alcançado o tempo mínimo para se aposentar, ele tem que pagar o dobro do tempo que faltava, além do tempo que faltava para alcançar o tempo mínimo. É um pouco complexo, mas eu vou desmistificar isso para vocês. E além desse pedágio, que eu vou falar mais à frente, a mulher precisa contar com 52 anos de idade e o homem precisa contar com 55 anos de idade para conseguir se enquadrar nessa regrinha. Voltando no pedágio, trazendo um exemplo prático para vocês. Suponhamos que em novembro de 2019, uma professora conte com 20 anos de efetivo magistério, de trabalho no efetivo magistério. Então, faltava 5 anos para ela alcançar o tempo mínimo para se aposentar. O legislador diz o seguinte: ela vai ter que trabalhar os 5 anos que faltava para os 25 e mais 5 anos de pedágio para conseguir se enquadrar nessa regrinha. Por quê? Essa regra traz uma idade mínima menor para esse profissional se aposentar em comparação com a regra geral que eu falei lá no início do vídeo. Então, ela é uma regra vantajosa para aquele profissional que estava próximo a alcançar o tempo mínimo de contribuição na data da reforma e também tem as idades próximas, no caso da mulher aos 52 anos e no caso do homem aos 55 anos. Em resumo, é uma regra mais pesada, porque ela exige pagar um pedágio adicional igual ao tempo que faltava para alcançar o tempo mínimo para se aposentar na data da reforma da Previdência. Mas ela é uma regra boa para aquele profissional que já tem uma idade um pouco mais avançada e um tempo de contribuição próximo, no caso da mulher, aos 25 anos
e no caso do homem, aos 30 anos. Vale lembrar que aqui nesse vídeo eu estou explicando sobre as regras gerais de previdência. Aqueles professores vinculados ao INSS, trabalham ali na iniciativa privada. No Brasil hoje nós contamos com mais de 5.500 municípios, 26 estados, mais o Distrito Federal, e cada um com o seu regime de previdência. Alguns municípios ainda utilizam o INSS, que é o regime geral. Outros municípios, eu diria a maioria, têm o seu regime próprio de previdência, que pode ter regras semelhantes ao do regime geral, aplicados dentro dos limites da reforma da Previdência. Ou seja, no caso do professor, servidor público, as regras podem ser bem específicas, e esse será um tema do próximo vídeo. Então, você que é professor do ensino básico, fundamental ou médio, já pôde observar que a reforma da Previdência trouxe consideráveis mudanças para a sua aposentadoria, seja você vinculado ao regime geral de previdência ou o regime próprio de previdência, que é o regime jurídico único para os professores concursados. Se você tem dúvidas, qual o melhor benefício, qual o melhor momento de se aposentar e qual o melhor valor de benefício, procure um advogado especialista em direito previdenciário para te entregar um planejamento previdenciário de modo a garantir o alcance desse melhor benefício, uma vez que a reforma da Previdência pode te gerar impactos positivos ou negativos a depender da regrinha escolhida para se aposentar. Um outro detalhe muito importante é que o sistema do INSS, o famoso Meu INSS, até tem uma calculadora de tempo de contribuição e datas, mas aquela calculadora ela não tem a opção de cálculo de aposentadoria para o professor, que tem regras tão específicas. Então, procure imediatamente um profissional da sua confiança e já planeje o seu futuro, planeje a sua aposentadoria. Até logo!